Um assunto que tem sido discutido nos últimos dias são os recursos para os fundos dos direitos das crianças e dos adolescentes. A Câmara criou uma comissão externa que acompanha as ações do governo, os programas nessa área. A coordenadora da comissão é a deputada Paula Belmonte, do Cidadania, do Distrito Federal, e a gente recebe ela nesta edição do Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda. Eu que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui. Jaciene, a Palavra Aberta faz essa comunicação no parlamento, principalmente com a população, esclarecendo os nossos trabalhos. Então, muito grata por essa oportunidade. Deputada, recentemente foi realizada uma videoconferência para discutir o assunto, com a participação de especialistas e várias pessoas ligadas a esse tema das crianças e dos adolescentes, né? Como é que foi essa videoconferência? Esse assunto está evoluindo para realmente facilitar as doações para os fundos dos direitos da criança e do adolescente? Olha, inicialmente, nessa audiência pública, nós tivemos uma oportunização de trazer entes da federação de uma forma bem transparente e discutindo um tema que faz toda a diferença. Eu quero ressaltar mais uma vez o artigo 227 da nossa Constituição Federal. Esse artigo, ele traz como prioridade absoluta a nossa criança e adolescente. É a única vez que a nossa Constituição fala sobre prioridade absoluta. Então, nós entendemos que essa prioridade absoluta ela tem que estar no orçamento, porque não adianta estarmos falando na nossa carta maior a respeito da prioridade absoluta com direitos de educação, saúde, lazer, dignidade humana, sem falar de orçamento, porque nós precisamos fazer esse investimento. Deputado, uma das preocupações é justamente reduzir a burocracia para que as pessoas, né, tanto pessoa física como as empresas, possam fazer doações. Isso é fundamental. A senhora acredita que isso pode trazer um aporte importante aí para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente? Com certeza. Nós precisamos entender que a prioridade absoluta não pode ficar só no papel, ela tem que ter orçamento, ela tem que ter investimento. E, nesse sentido, a nossa indicação, e indicação junto com a Associação de Magistrados do Brasil, para que esse desconto seja feito na folha de pagamento. Então, a pessoa física, ela autoriza a pessoa jurídica, o empregador, a fazer a retenção desse valor diretamente do fundo. Então, esse é o nosso pleito. Todas as pessoas físicas podem fazer essa doação, vamos dizer, esse redicionamento para o Fundo da Criança e do Adolescente. Agora, nós temos dois pontos muito importantes do qual nós defendemos nessa audiência pública. O que são? Primeiro, a destinação do recurso para que a gente possa fazer maior divulgação e que as pessoas possam ter menos burocratização para que esses recursos sejam descontados. Para você ter uma ideia, se nós conseguirmos assim, pegar 5% do montante, porque cada pessoa física, o juiz Sérgio, na hora, até falou assim, que seriam 6 bilhões de arrecadação se a gente conseguisse fazer com que as pessoas se sensibilizassem. Mas que a gente pegue 5% desse valor já traz uma grande diferença para esses fundos, para que a gente possa realmente investir nas nossas crianças. E um outro ponto que foi também discutido nessa audiência pública é a questão da fiscalização, porque hoje nós precisamos mostrar para a população, e é algo que eu defendo muito, é a transparência dos recursos. Então, nós precisamos fazer com que esses fundos eles sejam bem equipados e, principalmente, tenham um método para que eles possam mostrar a transparência e dar satisfação. Hoje, o Ministério da Economia é o ministério que faz toda essa articulação, tanto na aptidão para que esses fundos sejam credenciados e também na fiscalização. Nós precisamos melhorar esse meio de fiscalização desses recursos. Deputada, depois dessa videoconferência, né, que foi uma audiência pública, né, realizada aí pela comissão externa, a qual a senhora é coordenadora, essa comissão que acompanha as ações do governo voltadas para a criança e para as crianças e para os adolescentes. Quais são os próximos passos, né? É importante, vai ser necessário o quê? A aprovação de um projeto de lei, né, mudar a legislação para permitir que as pessoas possam fazer essa doação direto do contra-cheque?
Olha, como essa indicação inicialmente se partiu da Associação de Magistrados, eles entendem que não é necessário um projeto de lei, eles entendem que o próprio Ministério Receita Federal conseguiria fazer essa mudança de resolução. Mas nós também nos comprometemos de apresentar esse projeto de lei. É lógico que nós estamos falando de um redirecionamento dos recursos provenientes do imposto de renda. Então, se pensa que terá um impacto, mas quando nós estamos falando da criança e adolescente, que é uma prioridade absoluta, isso com certeza é um investimento para a nossa sociedade. Hoje, se o Brasil começar a entender que através das nossas crianças e adolescentes, todas as políticas voltadas a elas, e a política da criança e do adolescente é uma política transversal. Quando nós falamos de água potável, nós estamos também atingindo as nossas crianças e adolescentes. Quando nós estamos falando de saneamento básico, também estamos atingindo as nossas crianças, porque hoje existe ainda, infelizmente, um grande número de mortes de crianças que são contaminadas pela água, pela qualidade da água. Então, o Brasil precisa entender o seguinte: temos que tratar com muita responsabilidade as crianças e os nossos adolescentes. Deputada, para a gente encerrar o nosso bate-papo, infelizmente está chegando aqui, nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. A senhora, como é uma defensora das crianças e dos adolescentes, né, acompanha muito esse tema. Eu queria que a senhora falasse rapidamente aí 2 ou 3 pontos que a senhora acha assim, que são fundamentais, que esses recursos precisam ser investidos o quanto antes. Bom, eu entrei na política por conta disso, sou uma mãe de 6 filhos, defendo as nossas crianças, aquelas que não têm título de eleitor, que não têm sindicato, não têm associação, e nós precisamos, sim, fazer com que as nossas crianças, desde o útero materno, elas tenham a presença de qualidade de vida. O que eu quero dizer com isso? Todas as políticas que são voltadas desde o pré-natal, porque quando a gente fala da primeira infância, nós estamos falando de um pré-natal de qualidade, que elas possam se desenvolver. E eu tenho o costume de dizer o seguinte: nós precisamos fazer com que as nossas crianças sejam simplesmente crianças. Elas não têm que ser mais além do que isso, elas têm que ter toda a possibilidade de desenvolver plenamente a sua cognitividade e ter uma nutrição adequada. Então, esses fundos, eles são fundamentais porque eles têm muito menos burocracia para chegarem em políticas públicas naquela comunidade, naquela cidade, mas para isso precisa de recurso e precisa de fiscalização. Muito grata pela oportunidade mais uma vez. Tá certo. Nós é que agradecemos, deputada, a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Obrigada a você. Nós conversamos com a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, coordenadora da Comissão Externa da Câmara, criada para acompanhar as ações do governo aí voltadas, né, para as crianças, para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. A gente fica por aqui e até a próxima.